Você é o tecelão de destinos da fronteira, mestre na criação de roteiros dramáticos do Velho Oeste, fazendo brilhar encontros culturais envolvendo o elemento Apache com sensibilidade e profundidade. Sua missão é escrever o capítulo 1 desta história, em aproximadamente 500 palavras, estritamente linear, progressivo e focado nos eventos-chave do outline do capítulo 1 fornecido abaixo. Todos os 7 pontos destacados abaixo devem ser seguidos rigorosamente na sequência para garantir máxima retenção e impacto dramático. Título da história para referência. Casada por sua feiura, ela encantou o guerreiro Apache como nunca um homem branco. Premissa geral da história pode ser usada como guia emocional e estrutural. Uma jovem mulher rejeitada pela comunidade branca por sua aparência pouco atraente, casada por conveniência e vivendo em isolamento. Cruza um encontro inesperado e decisivo com um guerreiro Apache. Um ato de proteção improvável, em meio a um incidente racista, desencadeia uma jornada de transformação e união cultural. Outline do capítulo 1. Referência obrigatória para estruturar a narrativa. Apresentação íntima de Miriam, jovem marcada pela rejeição e solidão na comunidade branca do Velho Oeste. Casada por conveniência, ela se sente presa a um destino cruel. Durante uma feira na cidade, um encontro visual acontece entre Miriam e Tala, um guerreiro Apache de olhar profundo e desconfiado. Um incidente racista na cidade provoca que Miriam fique presa involuntariamente em uma pequena emboscada. Tala surpreende a todos ao intervir e protegê-la. Este momento é o gancho dramático que encerra o capítulo, abrindo caminho para o desenvolvimento da história. Estrutura detalhada que deve ser seguida na redação do roteiro deste. Capítulo 1. 1. Gancho poderoso e conciso nos primeiros segundos, 50 a 70 palavras. Comece transformando o primeiro evento do outline em uma cena ou frase inicial de impacto, que capture a atenção imediatamente com drama, tensão ou emoção. Deixe o público compelido a continuar. 2. Estabelecimento rápido e evocativo do cenário. Faça uma descrição breve e envolvente do ambiente da feira na cidade, transmitindo suas cores, sons e o clima tenso do Velho Oeste, enfatizando o contraste entre Miriam e o mundo que a cerca. Mergulho na situação inicial dos personagens-chave. Aprofunde-se na personagem Miriam, descrevendo sua vida marcada pela rejeição devido à aparência, sua solidão e o peso de um casamento por conveniência, revelando suas emoções e desejos ocultos. 4. Introdução clara do conflito central primário. Introduza o evento racista na feira, que desencadeia o perigo para Miriam e prepara o terreno para a intervenção de Tala. Este conflito deve ficar em aberto, sem resolução neste capítulo. 5. Escalada da tensão inicial e primeiras interações carregadas. Narre a progressão do incidente, como Miriam fica encurralada pela hostilidade da multidão e a chegada inesperada de Tala, que observa do seu posto com olhos desconfiados, até sua intervenção decisiva. 6. Um único ponto de virada, gancho forte e claro para o capítulo 2, clímax do capítulo 1. Use o momento em que Tala intervém para proteger Miriam contra a emboscada racista como clímax e gancho final, com impacto emocional forte que deixa o público ansioso pelo próximo capítulo. 7. Chamada para a ação, CTA, focada em inscrição, como conclusão absoluta e final deste capítulo.
Logo após o gancho, inclua uma CTA impactante, temática e direta, para que o público se inscreva no canal, conforme o modelo. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando, para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Estilo e técnica. Seguir exatamente para garantir impacto e aderência ao gênero. Intensidade emotiva evocativa. Carregue a narrativa com emoção genuína, explorando as dores e anseios internos dos personagens. B. Ritmo e cadência envolventes. Mantenha um progresso linear e fluido, evitando saltos ou contrapontos que distraiam o espectador. C. Descrição sensorial imersiva. Use detalhes visuais, sonoros e táteis para pintar o cenário e o clima. D. Sensação cinematográfica sutil. Crie imagens vívidas e cenas que funcionem para a imaginação do público. E. Atmosfera carregada de emoção e tensão. Amplifique a sensação de perigo e solidão, especialmente em torno de Miriam. F. Impacto autêntico e plausível. O conflito deve parecer crível, sem soluções fáceis neste capítulo. G. Contraste entre força aparente, vulnerabilidade humana e sabedoria cultural. Miriam e Tala devem exibir complexidade, mesmo que brevemente apresentados. H. Proibições estritas para o roteiro final. Não usar capítulos numerados ou títulos dentro do texto. Não inserir marcas de cena, falas destacadas ou legendas. Absoluto. Foco em narrativa fluida e contínua. Nenhuma nota ou metadado externo. Instruções gerais. Idioma do roteiro. Português Brasil. Narração terceira pessoa, onisciente com foco íntimo nos personagens. Formato do roteiro, texto contínuo. Pronto para narração sem elementos estruturais visuais. Crie um texto narrativo que respeite integralmente todas as orientações acima e desenvolva o capítulo 1 da história. Casada por sua feiura. Ela encantou o guerreiro Apache como nunca um homem branco, com cerca de 500 palavras, oferecendo uma introdução emocionante que provoque curiosidade, estabeleça personagens e cenário, e termine um gancho marcante para o capítulo seguinte. A noite caía como um manto pesado sobre a pradaria, enquanto Miriam e Tala corriam, descalços e ofegantes, em meio a uma floresta rasteira que começava a se fechar ao redor deles. O som distante das vozes raivosas da multidão ainda ecoava em suas mentes, uma ameaça constante que quebrava a aparente tranquilidade da noite. Tornara-se evidente que a fuga não seria simples. A perseguição era implacável, e cada passo os aproximava de um destino incerto e perigoso. No começo da caminhada, o silêncio entre os dois era quase palpável, carregado da tensão que cria muros invisíveis entre quem não conhece o outro além do preconceito e das suspeitas. Miriam sentia o calor dos olhos atentos de Tala sobre ela, e por vezes, pela rigidez dos ombros dele, entrevia uma desconfiança que não sabia como enfrentar. Ela carregava o peso da rejeição da comunidade branca que a julgara por sua aparência e por sua condição. Casada por obrigação, esquecida e diminuída. Mas havia também, pela primeira vez, uma sombra, tênue de esperança, que vinha do modo cuidadoso como Tala evitava qualquer gesto rude.
um gesto que dizia, sem palavras, que ela merecia dignidade, mesmo carregando as marcas da exclusão. Tala, por sua vez, via em Miriam muito mais do que a mulher desajeitada que os outros desprezavam. Notava a firmeza no olhar que existia ao medo e à solidão, a coragem silenciosa que a fazia avançar apesar das perdas internas. Mas seu espírito guerreiro não se deixava enganar facilmente. Estava acostumado a ler intenções ocultas, a perceber a dor disfarçada e as armadilhas do convívio com os brancos, cuja história com seu povo estava marcada por traições e violência. Cada passo ressoava entre as árvores e os arbustos secos, o vento frio da noite atravessando as vestes parcas que protegiam seus corpos. Da aridez típica daquela estação, Miriam puxava o capuz para esconder seu rosto do escuro, íntimo demais para que o frio fosse a única sensação que lhe gelasse a pele. A subida de adrenalina pela fuga não apagava a dúvida fervilhante em seu peito. Por que aquele homem, com olhos tão duros e profundos, resolvera protegê-la? Sua mente insistia em retornar às palavras cortantes da multidão, à mão dura do marido que a considerava uma mercadoria barata. Por trás da inquietação crescia uma percepção nova e delicada. Tala era, à sua maneira, um guardião frágil. Sua proteção era feita de silêncio e vigilância, não de falsas promessas. E ela, pela primeira vez, permitia-se enxergar um futuro onde a dignidade pudesse brotar em solo árido. Ainda assim, o receio corroía qualquer impulso de se abrir por completo. Enquanto avançavam, a floresta começava a descer em direção à planície onde as águas do riacho serpenteavam preguiçosas. Tala sabia que aquele era o caminho para seu refúgio, uma clareira sagrada, protegida pela mata espessa e pelo respeito de sua tribo. Mas um odor estranho, quase metálico, atraiu seu olhar, interrompendo a pequena caminhada cautelosa. No solo, entre folhas secas e galhos quebrados, marcas recentes de passos fortes e apressados indicavam que o grupo que os caçava estava mais próximo do que se podia imaginar. Os rastros dos caçadores brancos vibravam como uma ameaça silenciosa, sufocante. A comunidade que rejeitara Miriam agora estava atrás dela e do Apache que ousara desafiá-los. O receio de uma emboscada renovada acentuou o ritmo cardíaco dos dois fugitivos, unindo-os num entendimento tácito: o tempo para. Encontrar abrigo estava se esgotando. Miriam sentiu um arrepio percorrer a espinha. Olhou para Tala, que permanecia de pé, musgoso e imóvel, os olhos negros brilhando entre a sombra das árvores, observando o entorno como um lobo atento. A intenção dele era clara, a promessa implícita. Aquele caminho segurar-lhes-ia por enquanto, mas só por enquanto. A segurança que buscavam era um frágil escoadouro, estreito como a esperança que começava a brotar no coração de Miriam. Ela se encolheu um pouco, puxando para si a capa remendada, e sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eles nos seguem mais perto do que posso suportar. Tala não respondeu com palavras, mas guiou-a com a mão firme no ombro, um gesto de confiança e proteção que desconcertava e confortava ao mesmo tempo. A viagem, contudo, não. Era apenas física. Cada silêncio carregava uma pequena batalha interna. A resistência de Tala em se deixar vulnerável diante de uma mulher que pertencia a um mundo que ele aprendera a desconfiar, e a coragem inédita de Miriam em aceitar aquela proteção, rompendo barreiras invisíveis de medo e ressentimento. Essa união incerta, tecida por confianças minúsculas, parecia uma chama tênue no meio da escuridão da fronteira.
mas o fio da esperança era frágil e fraturado. Enquanto se aproximavam da clareira, os sons na mata se intensificaram. O vento carregava o farfalhar das folhas e o murmúrio indistinto de vozes. Os caçadores estavam bem ali, e a paisagem que de longe parecia uma promessa de paz, agora se revelava uma armadilha à espreita. Tala apertou a mão sobre a faca na cintura e voltou. O olhar para Miriam, os olhos duros em desafio e alerta. A alvorada da luta pela sobrevivência estava próxima, e a única certeza que tinham era que não haveria mais fugas fáceis. O perigo se aproximava, inexorável. Os primeiros ecos do conflito prestes a explodir reverberavam pela noite. Eles avistaram os rastros do grupo armado que os perseguia, encurtando o tempo para chegar à segurança. Na penumbra do acampamento Apache, as sombras dançavam ao redor das fogueiras, lançando figuras que se moviam com cautela entre tendas de couro e árvores antigas. O ar carregava o aroma terroso da madeira queimando e o fresco das folhas das copas que cobriam aquele refúgio. Miriam sentiu o peso do silêncio cortante das primeiras horas da noite. Uma tensão que ela conhecia bem, diferente do medo anterior. Era a tensão das barreiras invisíveis que precisariam ser rompidas dali em diante. O olhar de Tala permanecia vigilante, como se cada som oculto na escuridão pudesse anunciar um novo perigo. Quando eles chegaram, os membros da tribo os receberam com olhares que variavam entre a curiosidade e a hostilidade. Para aqueles que viveram as traições e os ataques constantes do povo branco, uma mulher branca aparecendo ao lado de um guerreiro era, no mínimo, uma provocação ou uma ameaça. O ar parecia pesar demais, como se a própria natureza se contraísse diante da dúvida. Miriam caminhava devagar, tentando absorver cada expressão, cada gesto. Ela sentiu o desconforto em seu próprio corpo, como se fosse uma intrusa em um mundo que lhe era completamente estranho. No entanto, havia também uma admiração crescente, uma sensação de que ali poderia existir algo que a salva da solidão profunda que a sociedade branca lhe impusera. Tala não tardou a reunir os anciãos e guerreiros mais influentes do acampamento. Suas palavras, firmes e carregadas de autoridade, atravessaram o ar pesado. Ele falou de Miriam não como uma curiosidade, mas como alguém singular, digna de sua proteção por razões que iam além do simples acaso do encontro. Seu olhar intenso abria janelas para a verdade que carregava consigo. Uma verdade que poucos ali poderiam compreender em sua totalidade. A figura que mais se destacou foi Taina, irmã de Tala, mulher de postura rígida e olhar frio, feita de aço e razão. Líder natural, ela guardava uma desconfiança enraizada e um senso pragmático aguçado, herdado das batalhas que enfrentaram pela sobrevivência da tribo. Taina não poupou palavras. Sua voz soou como um trovão silencioso, cheia de cautela. Aquela aliança com uma mulher branca era algo perigoso. Um risco que poderia expor o povo a mais sofrimento e rancores antigos ainda não superados. Miriam ouviu o que Taina disse e sentiu um mundo pequeno em sua volta. Podes de julgamento pareceu empurrá-la para fora do único lugar onde havia podido vislumbrar um possível refúgio. Mas Tala não recuou. Era sua promessa, sua convicção que a mantinha ali, em pé diante da tribo, mesmo diante da resistência. Uma demonstração clara da força que emergia dessa estranha união. Enquanto a noite avançava, o acampamento se revestia de uma inquietação inesperada. Os rituais e o fogo perdiam seu efeito tranquilizador,
diante das dúvidas que cresciam nos corações dos homens e mulheres ao redor. Miriam buscava se manter firme, mesmo sem entender todas as regras que governavam aquele lugar. Sentia o olhar pesado de Taina a cada movimento, mas também reconhecia a possibilidade de uma ponte que poderia ser construída. Impossível, mas não inimaginável. Quando os primeiros raios da lua filtraram-se entre os galhos, um mensageiro iniciou sua silenciosa jornada pelo acampamento, carregando um segredo que logo incendiaria os corações já tempestuosos daquele povo. Em uma tenda reservada, o guerreiro que recebeu a mensagem sentiu o peso das palavras imediatamente. Os rostos ao seu redor se fecharam em expressões de preocupação profunda. A notícia era clara e aterradora. Um grupo de caçadores brancos se aproximava, determinado a atacar o acampamento. Não apenas para capturar Tala, mas também Miriam, símbolo vivo daquela tensão incontrolável. A ameaça não mais podia ser ignorada ou enfrentada com hesitação. Naquele instante, o silêncio anterior virou grito mudo. Os passos do destino ressoavam como tambores de guerra, anunciando a batalha que se avizinhava. Taina se aproximou de Tala e Miriam, sua voz baixa, mas firme como aço forjado. Precisamos nos preparar. O tempo de escolhas esperadas acabou. Ela lançou um olhar para Miriam, carregado de advertência, e ainda que velado, um traço de respeito crescente. Miriam sabia que seu passado, marcado por rejeições, não podia ser apagado com facilidade. Sua aceitação naquele lugar pendia por um fio, agora ameaçada por uma investida violenta, que poderia varar a noite e queimar tudo ao redor. Tala, ao seu lado, estava pronto para enfrentar o mundo inteiro, mas sabia que sozinho não resistiria. Sua tribo precisava se unir, e ele, mais do que ninguém, precisaria ser a ponte entre esses dois universos distantes. Enquanto as estrelas observavam impassíveis, o acampamento se preparava. Cada gesto, cada olhar apontava para a mesma conclusão. O que estava vindo não era apenas uma batalha contra homens armados, mas contra o medo, o preconceito e o passado que pesava como uma sombra sobre o futuro incerto daqueles que ousaram quebrar as regras da fronteira. Sob a noite densa, rumores se espalhavam pelos ventos frios e a tensão apertava o peito de Miriam. Ela fechou os olhos por um instante, buscando força no silêncio. Uma mensagem secreta, um aviso sombriamente urgente, deixava claro que o ataque não era uma mera possibilidade, mas uma iminência fatal. O acampamento respirava em uníssono, cada alma tensa na iminência do confronto. A paz fugira como uma lembrança distante, e nas terras azuis do céu noturno, uma nova tempestade se formava, pronta para cair com toda a sua fúria sobre aqueles que ousaram desafiar o destino. O relógio da noite batia seu ritmo inexorável e cruel. O tempo para o abrigo e a esperança diminuía, como poeira levada pelo vento do oeste. A luta pelo futuro começava agora. A luz pálida do amanhecer começava a espreitar entre as copas das árvores, esboçando no horizonte um cinza suave que anunciava um dia pesado. No acampamento Apache, o silêncio da noite havia cedido lugar a um murmúrio inquieto, espalhado pelas fogueiras que ainda consumiam seus últimos resquícios de brasa. Miriam caminhava com passos cautelosos, absorvendo o ar carregado de tensão que pendia no lugar como uma sombra invisível, um presságio que nenhum de seus sentidos poderia ignorar. Cada rosto que cruzava
Cada olhar que sentia cravado nela parecia açoitar sua alma, lembrando-a de que ali ainda não era bem-vinda. Taina, de postura imponente e olhar frio, cruzava os espaços do acampamento com uma força austera de sua liderança. Sua figura rígida dificilmente deixava transparecer qualquer emoção, mas houve na sua aproximação um peso de palavras não ditas. Miriam fez um esforço para não encolher-se diante daquela aura severa, sabendo que atrás da desconfiança daquela mulher estava a história de uma tribo lutando para sobreviver num mundo que insistia em apagá-la. Taina não apenas via a mulher branca diante dela, ela enxergava o risco, o espinho cravado numa ferida antiga. Nas últimas horas, Miriam tentara afirmar sua presença com humildade e respeito. Aprendera a distinguir as plantas ao redor do acampamento, guiada pelas mãos experientes de Taina. A cada manhã e entardecer, aquela mulher possível inimiga compartilhava seus conhecimentos sobre curas, usos e perigos da terra que o cercava. Um presente precioso daqueles que conheciam a vida selvagem mais que qualquer mapa. Foi num desses momentos, tendo os dedos tocado folhas rígidas e raízes amargas, que um fio tênue de amizade começou a ser tecido, imperceptível, entre os dois mundos distantes. Tala observava a cena de longe, carregando mais que o peso do corpo cansado. Por trás dos seus olhos profundos havia uma tormenta, uma batalha silenciosa entre a obrigação como guerreiro de seu povo e os sentimentos que a convivência com Miriam provocava. A presença dela despertava nele algo que ele não podia nomear com facilidade, um entrelaçamento de respeito, preocupação e uma afeição nova, delicada como a folhagem que apenas começava a desabrochar naquele recanto rude da fronteira. Toda essa confusão interna o lançava num território perigoso, onde suas decisões poderiam abalar não apenas o laço com a tribo, mas também o rumo daquela mulher que agora fazia parte de sua história. No centro da clareira, entre cachimbos e sombras ancestrais, um ancião de olhos opacos e mãos trêmulas ergueu a voz com a autoridade que o tempo lhe dera. A sua fala era lenta, carregada de preocupação e aviso. Ele falou das tradições, do sacrilégio que seria permitir que uma união tão improvável persistisse sem consequências. O aviso do velho soava como um eco na alma de todos. Aquilo que brotava entre Miriam e Tala poderia desencadear uma tempestade maior do que qualquer perseguição com armas de fogo. O equilíbrio que carregamos é frágil, disse com voz rouca, e o destino não tolera facilidade a quem desafia seus ciclos. Miriam escutava, calada, sentindo o peso de cada palavra como se sua própria pele fosse atravessada por facas invisíveis. Nenhuma promessa de acolhimento poderia apagar as raízes das antigas feridas, nem o medo que apertava seu coração. Ainda assim, não havia mais como retroceder. As sementes daquele vínculo estavam ali plantadas, mesmo que a germinação se desse entre espinhos. A noite avançava e os passos da esperança pareciam fazer eco por entre os silêncios do acampamento. Foi então que o mensageiro reapareceu, sua chegada rápida e quase furtiva. Seus olhos carregavam a urgência que não admitia dúvidas. Ele entregou as palavras como chamas, como um fogo que consumia a frágil estabilidade. O marido de Miriam, figura dura e marcada por orgulho ferido, liderava o grupo que se aproximava, movido não apenas pela possessividade obstinada, mas por um ódio afiado. Ele não trazia a intenção de negociação. Seu único projeto era a captura, a devolução daquilo que para ele ainda era uma mercadoria, não uma mulher.
O céu escureceu por trás das árvores, como se até as estrelas se recolhessem diante da tempestade que se formava. Taina lançou um olhar carregado de decisão para Tala e Miriam, o ar pesado de responsabilidade e de advertência. O tempo das preparações era curto, e a incerteza sobre o que viria secretava-se como uma lâmina afiada nas gargantas de todos. Miriam sentiu o peito apertar, não de medo, mas de uma coragem que se alongava, rude e verdadeira como a terra daquela fronteira que ela agora começava a compreender. Não importava o que viesse dali em diante. A batalha que se anunciava não seria apenas contra homens armados, mas contra os fantasmas do passado, contra as sombras que insistiam em manter separados aqueles que ousavam sonhar diferente. Sob o céu que já começava a escurecer, o acampamento respirava pesado, cada coração pronto a se erguer para a luta. E era o marido de Miriam, movido por fúria e orgulho ferido, que liderava a investida iminente. Mais que caçador, era a força viva das feridas que ainda precisavam cicatrizar. Eles souberam, pela chegada do mensageiro, que o confronto estava para começar. O alvorecer empurrava os últimos vestígios de sombra para longe das copas das árvores, revelando um cenário carregado de tensão no acampamento Apache. A clareira que antes resplandecia com o calor das fogueiras, agora parecia submersa num silêncio denso e sombrio. Miriam caminhava devagar entre os membros da tribo. Cada passo seu ressoava mais pesado que o anterior, como se arrastasse o passado que insistia em segui-la. A sua presença ali era um feito que desafiava velhas cicatrizes, mas trocar a solidão amargo da vida da comunidade branca por aquele olhar que oscilava entre desconfiança e curiosidade ainda não lhe trazia paz. Taina atravessava o acampamento com a mesma firmeza com que o vento corta as folhas secas. Não havia no seu rosto espaço para dúvida ou fragilidade. Sua autoridade era feita de aço e razão, moldada pelos anos de batalha, pela perda e pela responsabilidade que carregava nos ombros. Quando seus olhos encontraram Miriam, não havia acolhimento, mas um aviso silencioso, tão cortante quanto as facas escondidas nos punhos dos guerreiros ali presentes. A aliança com uma mulher branca não era apenas um risco para a tribo, era uma provocação a uma história de sofrimento ainda muito viva. Por mais que a jovem sentisse o peso daquela rejeição, havia algo que precisava ser dito entre palavras não pronunciadas. O primeiro traço de uma ponte que poderia nascer do respeito mútuo. Nas últimas horas, Miriam tentara se aproximar da terra e da vida que a rodeava com humildade. Sob o olhar atento e crítico de Taina, aprendeu a tocar as plantas, a reconhecer os remédios escondidos nas folhas secas, de raízes amargas e flores, delicadas para curar e proteger. Cada aprendizado era uma pequena vitória, um sopro de esperança em meio a tanta desconfiança. Tala observava tudo de longe, seu corpo carregando o cansaço de dias agitados, mas os olhos ricos em sombras. Dentro dele, uma tempestade silenciosa. O dever tribal lutava contra os sentimentos que aquela mulher despertara sem aviso. Era um entrelaçar de respeito, afeição tímida e preocupação rija como a madeira das habitações de couro. Um nó difícil de desatar, que o lançava em territórios incertos. Sua proteção era não apenas um ato de coragem, mas um gesto que poderia custar caro para ambos. No centro da clareira, o ancião ergueu sua voz trêmula, portando o peso do tempo e da tradição. Suas palavras caíam pesadas como chuva fria. Aquela união
nascida entre uma mulher branca e um guerreiro Apache, ameaçava o delicado equilíbrio que sua tribo mantinha com a terra, os espíritos e os ciclos ancestrais. Um laço tão improvável tinha o poder de desencadear tempestades maiores do que qualquer ataque com armas de fogo. A advertência pairou sobre todos como um presságio sombrio, deixando claro que aquela escolha traria consequências inevitáveis. Miriam sentia cada palavra atravessando sua alma como o punho de uma emboscada invisível. Naquele espaço sagrado, não existia ainda um lugar para ela além do medo e da desconfiança. Mesmo assim, não havia caminho de volta. O vínculo que nascera com Tala era o primeiro fio de uma teia maior, uma esperança tênue e preciosa que crescia entre eles, mesmo que cercada por espinhos. Quando o céu ainda escurecia sobre as copas das árvores, o mensageiro retornou. Sua chegada era um presságio carregado de urgência. Os olhos ansiosos carregavam a notícia que desfez o pouco de tranquilidade que o acampamento conseguira costurar. O marido de Miriam liderava o grupo que o seguia. Um homem governado por ódio e orgulho ferido, cuja única intenção era capturar aquilo que ainda havia como sua posse, ignorando qualquer humanidade que pudesse residir naquela mulher. O ar ficou mais denso à medida que a notícia se espalhou, como o vento que empurra poeira em tempestades futuras. Taina lançou um olhar duro para Tala e Miriam, a responsabilidade brotando em seu olhar austero. O tempo para se preparar se esgotava rapidamente, e cada alma ali sabia que a batalha que se aproximava não era só contra armas, mas contra feridas antigas, preconceitos profundos e a própria incerteza de um futuro possível. Miriam sentiu o próprio peito apertar, não de medo, mas de uma coragem uruda pelos anos de silêncio e rejeição. Ela já não era a mulher que fugira na noite. Agora estava plantada firme na fragilidade e na força do que começava a ser. Ali naquela terra de sombras e esperança, sabia que não lutaria apenas por sua liberdade, mas pelo direito de existir para além do olhar estreito dos outros. À medida que o vento frio sussurrava através das folhas, as vozes nos arredores do acampamento cresciam, sinal de que o inimigo se aproximava. O marido de Miriam, movido por rancor e um orgulho cego, estava perto, pronto para usar a mulher como moeda de troca, tentando forçar a rendição do acampamento que desafiava. Sua posse e seu orgulho. O silêncio pesado antes da tempestade anunciava que o drama da fronteira estava longe de terminar. O próximo movimento seria forçado, brutal e decisivo. A vida de Miriam, de Tala e de toda a tribo pendia num fio frágil, prestes a ser cortado. Tala permaneceu imóvel, os olhos negros perfurando a noite, enquanto a silhueta do acampamento desperdiçava qualquer ilusão de sossego. O conselho tribal fervilhava em debates acalorados, rostos riscados pela idade e pelo cansaço que estampavam dúvidas ancestrais. A princípio, a ideia qualquer tipo de negociação com os brancos foi recebida com uma onda de rejeição severa, vozes que ecoavam séculos de mágoa acumulada, num grito que ameaçava desplugar qualquer ponte possível. A honra da tribo, repetiam, não podia ser vendida por mercadoria ou barganha. Mas Tala tinha uma determinação firme, forjada pelo peso do caminho tortuoso que trilhou desde que Miriam entrou em sua vida. Sua convicção pulsava em cada palavra que pronunciava para o conselho, insistindo em que salvar Miriam era salvar uma chance,
por tênue que fosse, de romper preconceitos que sufocavam ambos os mundos. Não se tratava apenas de um gesto impulsivo, mas de uma promessa de proteção que transcendia os limites da tribo e se manifestava na coragem incontida de uma mulher rejeitada pela própria gente. Questionamentos e olhares desconfiados, ainda assim, demoraram a se dissipar. Enquanto isso, Miriam, confinada nas sombras frias e desconfortáveis da cabana em que fora aprisionada pelo marido, sentia o tempo dilatar como uma armadilha. O medo pulsava em seu peito, mas não uma desesperança completa. Por dentro, uma chama tênue, ardia, alimentada pela imagem silenciosa do guerreiro que ousara desafiá-la e protegê-la. Ela respirava fundo, as mãos inquietas entrelaçando nervosamente o tecido de seu vestido. As memórias da jornada, das pequenas confianças construídas a cada gesto, eram seu refúgio num mundo cada vez mais cruel. Sua voz interior sussurrava promessas de força, aquela força inesperada e primal que nascera contá-la ao seu lado. A esperança não era mais uma miragem distante, mas uma presença quase tangível, mesmo na escuridão da prisão. Às vezes, Miriam se surpreendia ao sentir que as correntes que outrora a impediam de sonhar estavam prestes a serem rompidas. Não pelo ato de fuga imediato, mas pelo vínculo feito de respeito e resistência. Enquanto isso, no coração do acampamento, Teina orquestrava o plano com precisão quase cirúrgica. Feição, habitualmente tão dura e implacável, suavizava por breves instantes ao observar o fogo que consumia a lenha seca. Aqueles que duvidavam de sua decisão respondia com a convicção de quem carregava não só a responsabilidade pela segurança do povo, mas também a consciência de que o risco valia a pena diante do que estava em jogo. Miriam não era apenas um símbolo de vulnerabilidade, era a pedra fundamental de uma possibilidade de futuro diverso. Cada detalhe do plano foi discutido sob sussurros, passos contados e olhares furtivos à escuridão lá fora. O elemento surpresa seria vital, assim como a agilidade do grupo escolhido para a ação. Taina designou homens e mulheres com a destreza de quem entende que nesta noite o equilíbrio entre a vida e a morte passaria por cada respiração que tomassem. Ali não havia espaço para hesitações ou erros. Pelo acampamento, o murmúrio das crianças recolhidas na segurança das tendas, o tilintar das armas e o crepitar das brasas formavam a trilha sonora para a tensão que impregnava o ar. Tala, afastado por um momento das discussões, deixou que seu pensamento vagasse por entre o medo e a esperança. Cada músculo de seu corpo se preparava para o que viria. Mas o maior desafio era desconhecido. Enfrentar o risco para salvar Miriam, sem perder a si mesmo no processo. Ao mesmo tempo, Miriam ajustou o olhar na penumbra do aposento, sentindo em seu espírito que a linha entre desespero e coragem tornara-se tênue. Ela sabia que não podia esperar passivamente pela salvação. A força que encontrou em Tala precisava ser correspondida com sua própria garra. Se aquela fronteira era feita de medos, também seria o palco de sua resistência. Quando a noite se fechou por completo, o movimento começou silencioso, quase invisível. Taina liderava o pequeno grupo escolhido, rostos serenos, armas amparadas nas mãos, com a confiança de quem carrega a vida dos seus nos braços. Os passos, leves e meticulosos, rasgavam a escuridão.
O coração do acampamento acelerava cada batida, como se pudesse antecipar o desenlace que se aproximava. O luar filtrava-se por entre as folhas, pintando de prata a trilha perigosa que aproximava aquele grupo da cabana onde Miriam se encontrava. A cada instante, o risco de descoberta aumentava, e com ele a urgência dos movimentos, a tensão que fazia a respiração ficar curta e os sentidos vivos como jamais estiveram. Naquele momento decisivo, um silêncio reverente caiu sobre os preparativos da tribo. Todos sabiam que dali por diante, qualquer passo em falso poderia custar mais que uma vida. Poderia destruir a esperança delicada que começava a nascer entre eles. A coragem de Tala, a força de Miriam e a decisão de Taina eram os únicos pilares que sustentavam aquele fio tênue entre o desespero e o resgate. E no coração da noite, quando os ventos carregavam os sons das folhas e a ameaça invisível da caçada, o plano de resgate começou a ser posto em ação, carregado do risco pungente de ser descoberto a qualquer momento. O silêncio do acampamento após o resgate era pesado, carregado de dores que mal começavam a cicatrizar. Tala repousava encostado num tronco, os músculos tensos ainda pela luta, o sangue escorrendo, lento de um ferimento no ombro. A respiração dele denunciava um desgaste além do físico. Havia marcas profundas na alma, tanto da batalha quanto do que estava por vir. Miriam estava ao seu lado, a pele marcada por arranhões, mas com os olhos acesos por uma força recém-descoberta. A mulher que outrora se sentira trancada nas sombras da rejeição, agora carregava um brilho que não poderia ser apagado. Sentada perto da fogueira, Miriam olhava as sombras que dançavam nas paredes do abrigo improvisado. Tinha a mente confusa, mas a decisão havia sido tomada com clareza firme. Não voltaria para o casamento que a aprisionara por tantos anos. Aquela união, feita por conveniência e displicência, tornava-se agora uma prisão insuportável frente ao novo horizonte que aquele guerreiro e a tribo lhe ofereciam. Mais que pessoal, a escolha dela era um ato de rebeldia contra todas as correntes invisíveis que a amarravam ao passado. Tala observava Miriam com um misto de cautela e admiração. A transformação que se via nela ia além da pele e do corpo ferido. Era um desabrochar contra o preconceito e a solidão. Um desafio silencioso ao mundo que tentara reduzir o valor da jovem à sua aparência e status social. Ele sabia que o desejo de Miriam de permanecer ali, ao lado dele e da tribo, exigiria não só coragem, mas uma luta constante pela aceitação, algo que ela mesma já parecia disposta a enfrentar. A tensão no ar era palpável. A presença de Miriam com Tala e a tribo incendiava antigos ressentimentos e levantava dúvidas entre os mais velhos e os guerreiros. A fronteira entre os dois povos estava longe de ser apenas geográfica. Era uma linha tênue entre passado e futuro, entre ódio ancestral e a possibilidade de respeito. A decisão de Miriam, pronunciada em voz clara diante daqueles que a ouviam, soava como um desafio direto ao destino. Ela quebrava o silêncio que por tanto tempo pesara sobre sua existência, assumindo a responsabilidade pela sua própria história. Os membros da tribo, embora hesitantes, começavam a reconhecer na força de Miriam um novo símbolo. Não apenas uma mulher que fugia da solidão, mas alguém pronta para caminhar lado a lado com eles, enfrentando tempestades juntos. Taina, irmã de Tala, manteve os olhos firmes nela, a postura rígida como de uma sentinela incansável. Havia respeito ali, mesmo que não desembocasse em aprovação imediata. A luta da jovem branca
Seria um prolongamento da resistência do povo Apache. Eles compreendiam isso. Uma aliança frágil nascia entre contradições e esperanças. Mas o destino ainda não os dispensava da sombra pesada do passado. Entre os rumores silenciosos e os olhares desconfiados, corria uma ameaça que sussurrava guerra ao redor das fogueiras. O ódio contido do marido de Miriam não se extinguiria facilmente. Era uma chama alimentada pelo orgulho ferido e pela necessidade de controlar o que ele ainda via como uma posse. A tribo se preparava para aquilo que sabia inevitável. No centro da clareira, Tala levantou-se com dificuldade, puxando o peso da responsabilidade para seus ombros. Os ferimentos não diminuíam sua determinação. Era hora de enfrentar não só o homem, mas tudo o que ele representava, o desejo de erigir muros impedindo o futuro que começava a surgir, lento porém firme. Os olhares se cruzaram numa mistura de tensão e entendimento silencioso. Miriam e Tala, de mãos dadas em pensamento, estavam prontos para o confronto que carregava mais do que rancor pessoal. Era uma batalha histórica, travada em terras onde o orgulho e a resistência se confundiam. A noite se fechava ao redor do acampamento, tornando a atmosfera elétrica, tensa como uma corda esticada, prestes a se romper. A respiração da floresta parecia conter a ansiedade de uma luta iminente, carregada de significados que transcendiam o disparo de armas. E então, no coração daquela escuridão carregada, o desafio final despontava no horizonte. O confronto direto entre Tala e o marido de Miriam. Um embate que não seria somente de forças, mas de culturas. Preconceitos e esperança ardente pela aceitação. O suor brotava na testa de Tala enquanto ele observava o solo sofrido diante dos olhos atentos dos guerreiros. A luta que acabara de travar com o marido de Miriam havia sido marcada não apenas por feridas físicas, mas pelo peso esmagador do preconceito guardado como uma faca afiada. Agora, com a respiração ainda ofegante, ele viu o semblante de Miriam transformado. Não mais o reflexo da mulher que fora arrastada pela rejeição da própria comunidade branca, mas a figura forte e resiliente que derrotava obstáculos com a coragem que jamais imaginara possuir. Ela caminhava entre os membros da tribo, seus passos carregados de uma determinação recém-nascida, uma chama que iluminava mesmo nos cantos mais escuros do acampamento Apache. A vitória de Tala não fora apenas uma derrota do homem autoritário e rancoroso. Ela representava uma conquista sobre décadas de ostracismo e desprezo que haviam marcado Miriam desde sua infância. Mas aquela nova luz não dissipava imediatamente as sombras do passado e das desconfianças ancestrais. Taina, irmã de Tala, mantinha seu olhar firme e calculista, analisando cada movimento da jovem mulher com uma mistura de suspeita e admiração contida. Em seus olhos, lia-se a prudência de quem compreendia que o caminho para a aceitação seria árduo e repleto de batalhas silenciosas. Na clareira onde as fogueiras ainda soltavam murmúrios e cinzas tênues, os anciãos ouviam o relato dos acontecimentos, suas vozes entrecortadas pelos silêncios de reflexão. O velho guardião, de mãos marcadas pela idade e olhos opacos, pronunciou a sentença não apenas sobre o duelo vencido, mas sobre a difícil estrada que se abria diante deles. A união entre Miriam e Tala não era uma simples escolha. Era um ato que desafiava tempos e feridas profundas. Uma semente plantada numa terra seca que precisava ser regada pela coragem e pela paciência. Miriam sentiu aquele peso e, mesmo assim,
não vacilou. A rejeição que antes aprendia, agora dava lugar a uma coragem nova, entrelaçada com a esperança tímida de um futuro onde sua aparência e passado não seriam prisões, mas histórias que a fortaleceriam. As palavras do ancião reverberaram em seu coração, abrindo janelas de entendimento sobre o custo e o valor daquilo que começava. Enquanto os membros do acampamento assimilavam as consequências da derrota do marido de Miriam e a vitória de Tala, o ar foi tomado por um murmúrio crescente. Taina se aproximou dos dois com passos decididos. Sua postura austera não diminuía a sinceridade em seu tom. Ela não oferecia promessas fáceis, mas indicava que aquele triunfo era apenas o começo. O respeito conquistado deveria ser cultivado, a aceitação conquistada dia após dia, gesto após gesto. A noite começava a cair sobre a floresta, os céus tingindo-se de tons profundos de azul e negro, enquanto o fogo queimava forte, lançando sombras longas. No horizonte, os primeiros sinais de uma inquietação maior já se faziam ouvir. Vozes cautelosas percorriam os espaços, trazendo notícias que gelavam a espinha de quem ouvia. Miriam sentiu o coração apertar. O silêncio não era natural. Era um silêncio de alerta, a calmaria que precede a tempestade. Tala, percebendo a munda na atmosfera, apertou a mão sobre a faca na cintura. Ambos sabiam que aquela paz recém-conquistada estava por um fio, presa ao fio tênue do equilíbrio entre esperança e ameaça iminente. Foi então que um mensageiro surgiu entre as árvores, trazendo consigo a notícia que poderia destruir o sentimento que começava a crescer. O marido de Miriam, carregando no peito uma fúria alimentada por orgulho ferido e possessividade cega, reunira um grupo de homens armados. Não vinha em busca de conversa. Sua intenção era clara e cruel: capturar Miriam a qualquer custo. O frio percorreu a espinha da jovem mulher, mas não a paralisou. Havia uma força em seu âmago que rejeitava a ideia de ser reduzida a mero objeto de disputa. Ela ergueu o olhar para Tala, que retribuiu com um brilho de convicção. Ali, naquela encruzilhada entre o passado a ser deixado para trás e um futuro incerto, nasceram os alicerces de uma aliança que carregava mais que armas, carregava esperança. Taina falou então, sua voz baixa mas resoluta, convocando-os para preparar o acampamento para o que estava por vir. Sabiam que o confronto não seria apenas uma batalha física, mas um embate que representava o entrelaçamento de culturas, medos, ódios e a promessa de um novo tempo. A decisão de Miriam de permanecer entre eles havia inflamado os ânimos e desafiado as tradições mais rígidas. Enquanto os primeiros resquícios de luz desapareciam no céu e as estrelas começavam a brilhar como velhos olhos atentos, o acampamento inteiro se preparava. Cada gesto, cada olhar, reverberava a consciência de que aquele momento era decisivo, o nascimento de uma nova era, custe o que custasse. O relógio do destino batia forte e cruel. E na escuridão da floresta, a sombra de um conflito iminente se alongava, pronta para testar a coragem e a união daqueles que ousavam sonhar diferente. A clareira amanhecia banhada por uma luz suave e dourada, como se o próprio sol quisesse abençoar aquele momento de novos começos que se desenhava no coração do Velho Oeste. Miriam caminhava ao lado de Tala e Taina, suas mãos entrelaçadas em silêncio, carregando não apenas o calor daquele toque, mas a força que brotava da jornada árdua que os trouxera até ali. O ar fresco da manhã envolvia-os numa quietude que parecia prometer, finalmente, a paz tão aguardada.
O rosto de Miriam agora refletia a calma de quem se libertara das correntes invisíveis da rejeição. Aquela mulher que outrora vivera à sombra do desprezo da comunidade branca, agora reluzia com a coragem moldada pelo amor e pela aceitação. Os dias difíceis, os olhares cortantes e o peso da convenção que a submetera a um casamento vazio se tornavam relíquias de um passado superado, enterrado pela nova vida que florescia naquela terra, disputada entre o preconceito e a esperança. Tala, guerreiro de olhos profundos e alma firme, parecia carregar no próprio ser a síntese daqueles dois mundos. O de sua tribo, marcado pela luta e tradição, e o da brancura que Miriam representava para ele, com todas as suas feridas e resistências. A vitória no duelo contra o marido não fora apenas um confronto físico, mas um símbolo poderoso da superação dos muros que dividiam suas existências. Agora, ao lado da mulher que escolhera proteger, Tala sentia pulsar no peito a promessa de um futuro onde o respeito mútuo pudesse finalmente vencer as sombras do passado. Taina observava aquele trio com a mesma firmeza ancestral que sempre a acompanhara, mas havia nos olhos da irmã de Tala uma centelha de algo novo, um reconhecimento cauteloso de que a união improvável entre Miriam e Tala representava mais que uma simples fé ousada. Era o prenúncio de uma renovação, um convite silencioso para que as amarras do rancor se desfeitassem com paciência e coragem. Ela sabia bem que não seria um caminho fácil, pois as feridas antigas cicatrizavam lentamente e o olhar desconfiado da tribo ainda pesava. No centro da clareira, o ancião da tribo ergueu suas mãos trêmulas, como se quisesse tocar não só o chão sagrado, mas os espíritos daqueles ali reunidos. Sua voz, embora marcada pelo tempo, trazia a sabedoria que só os muitos invernos concedem. Ele falou dos perigos que ainda rondavam essa aliança, alertando para que cada gesto fosse dado com respeito. A terra chamava pela coexistência pacífica, mas lembrava que o equilíbrio era frágil e demandava esforço constante. Miriam escutava com atenção, absorvendo não só as palavras, mas o peso delas em seu coração. Entendia que aquela vitória era o início, nunca o fim, de uma batalha ainda maior, a luta por aceitação, pelo direito de ser vista além da aparência e dos preconceitos históricos. Ela sentia, pela primeira vez, que sua jornada não era solitária, que havia um caminho a ser trilhado junto daqueles que, mesmo céticos, começavam a vê-la como parte da verdadeira família. O ar repleto de esperança era temperado pela sombra que ainda se alongava na floresta. O rumor distante de passos alertavam a todos. O marido, ferido no orgulho e movido por fúria incontida, não desistira. Seu grupo ainda se aproximava, carregando as mesmas intenções que quase os destruíram. Não apenas a posse de Miriam, mas o desejo de reafirmar um mundo ultrapassado, uma lei brutal que dizia que ninguém podia romper com as amarras do destino social. Mas aquele acampamento já não era o palco de vítimas silenciosas. A tribo se preparava unida, cada homem, mulher e criança, conscientes de que protegiam algo maior que si mesmos. Tala, apesar do ombro ferido, caminhava altivo, seu olhar fixo na chegada iminente dos inimigos. Em seu peito pulsava a certeza de que aquela luta seria decisiva para aquilo que haviam começado juntos. Um novo tempo. A noite anterior fora decisiva. Taina, com sua voz firme, comandara a organização da defesa
e o fortalecimento dos laços entre os membros da tribo, que agora acolhiam Miriam não mais como estrangeira, mas como irmã. Os ensinamentos antigos se entrelaçavam com a necessidade urgente de reinventar os modos para proteger o futuro. O confronto não seria apenas físico, mas também um embate simbólico entre o passado e o porvir. Miriam, de pé entre eles, sentia a mão firme e protetora de Tala envolver a sua. Um silêncio profundo os unia, comunicando sem palavras a determinação que crescia em seus corações. Ela sabia que a verdadeira batalha transcendia o revólver. Era a luta contra o preconceito, a segregação e as duras lições que a história insistia em ensinar pela força. E ali, naquele momento, escolheu não mais ser prisioneira do medo. O primeiro clarão de luz da alvorada refletiu nas lâminas, nos olhos vigilantes e nas expressões marcadas pelo desejo de sobrevivência. O cenário agora era de unidade, uma demonstração colorida de resistência e esperança, esculpida no rosto de cada guerreiro e cuidadora. A história que unira Miriam e Tala deixava de ser apenas deles para se tornar um legado da tribo, uma chama acesa para todos que desejavam um novo oeste onde as diferenças não dividissem, mas enriquecessem. Quando os passos do grupo inimigo finalmente romperam o silêncio, o acampamento se ergueu como uma muralha viva. Taina comandava a estratégia com a precisão de uma líder forjada na adversidade, e Tala era o coração pulsante, a voz e a espada que ecoavam coragem entre os seus. Miriam mantinha-se ao lado deles, não mais como espectadora, mas como parte da força que ali se consolidava. O choque foi intenso, mas não apenas de armas. Foram as convicções, os medos deixados para trás e as promessas silenciosas de um futuro possível que lutavam para prevalecer. E quando o sol finalmente alcançou o céu, dissipando as sombras da noite, a clareira estava marcada por um silêncio renovado. A vitória não fora apenas sobre um homem, mas sobre as correntes que tentaram aprisionar corações e identidades. Agora, com a respiração ainda pesada e o corpo cansado, Tala virou-se para Miriam, seus olhos encontrando os dela com ternura e respeito infinito. Aqui começa a nossa história verdadeira, disse ele em voz baixa. Não mais reféns do passado, mas arquitetos do que virá. Ela sorriu, sentindo o peso da promessa, e pela primeira vez soube que era possível cultivar uma vida onde o amor e o respeito pudessem florescer no solo árido do oeste. Ao redor deles, a tribo se reerguia em silêncio, unida não só pela força, mas pela coragem de acolher o diferente e pelo sonho de um mundo onde a beleza da alma valesse mais que qualquer aparência. Assim, sob o céu vasto e infinito do Novo Oeste, Miriam, Tala e Taina lançaram as bases de uma nova era. Uma era onde o passado era respeitado, mas não ditava mais o destino. Uma era onde o amor verdadeiro conquistava seu espaço, humilde e poderoso, entre as estrelas que observavam, silenciosas e pacientes, o desfecho daquela saga.